Olá, bom dia! Segunda-feira, dia 24 de novembro. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã deste início de semana. Você sabia que depois do aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em fase avançada? Então, se você é homem e tem mais de 40 anos, deixe a vergonha e o preconceito de lado e cuide da sua saúde. A gente começa esta edição para mostrar um drama de uma família em Sorocaba. O parente morreu e não tinha como ser enterrado porque o corpo dele não poderia ser liberado. Vamos entender melhor este problema que já foi mostrado por nossa equipe no ano passado, aqui na cidade. Mesmo com a declaração de óbito e um boletim de ocorrência em mãos, Madalena encontra dificuldades para velar e enterrar o corpo do cunhado após 24 horas da morte. De acordo com a comerciante, no fim de semana não existe médico legista de plantão em Sorocaba. A gente está indignado com a dor que a gente está tendo e com o sistema que não funciona. A gente quer hoje sepultar um ente querido da gente que veio a óbito e a gente não consegue. De acordo com a família, o aposentado de 63 anos morreu de repente na casa ao lado da esposa. Ele teve uma rotina normal, trabalhou naquele dia até o horário de almoço, foi para casa, almoçou, deitou para descansar e teve o óbito. Sem atendimento na rede pública, Madalena tentou liberar o corpo em um hospital particular. O IML, Instituto Médico Legal no Jardim América, em Sorocaba, órgão ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, permaneceu fechado. De acordo com a família do aposentado, o corpo dele foi encaminhado à PUC. Por meio de nota, a PUC informou que o serviço de verificação de óbito é realizado somente nos dias úteis e no horário de funcionamento da faculdade, e que não existe convênio entre a PUC e a Prefeitura. Em agosto de 2013, mostramos o drama de outras famílias que também enfrentaram o mesmo problema: a falta de atendimento do Serviço de Verificação de Óbito em Sorocaba, e tiveram de realizar o velório e enterro de parentes mais tarde que o previsto. E olha, o corpo do seu Gonçalo Breda finalmente foi enterrado neste domingo. Por telefone, o secretário de governo de Sorocaba, João Leandro da Costa Filho, informou que nunca existiu um convênio com a PUC, mas sim um acordo não formalizado entre as partes para que o serviço fosse feito. Aos finais de semana, a prefeitura disponibilizava técnicos para o trabalho, porém sem um contrato formalizado, e os profissionais deixaram de atender nos fins de semana. Ainda de acordo com o secretário, o serviço de verificação de óbito é de obrigação do Estado nas cidades com menos de 1 milhão de habitantes, como é o caso de Sorocaba, e que este serviço deveria ser de responsabilidade do CHS, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Mas a Prefeitura pretende, nesta segunda-feira, se reunir e agilizar o processo para que este convênio com a PUC seja formalizado. Sobre o caso que nós vimos na reportagem, João Leandro disse ainda se tratar de uma ocorrência específica de uma pessoa que morreu em casa. Como a família teria um seguro de vida a receber, seria necessário o trabalho de um legista. Por isso, um médico de plantão da rede municipal não poderia atender o caso. A pedido da Prefeitura, a Santa Casa de Sorocaba realizou a autópsia no corpo, que constatou que Gonçalo Breda teve um infarto fulminante. A família só conseguiu velar o corpo, como nós vimos aí, depois de 30 horas depois do óbito. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que por telefone informou que qualquer médico de plantão deve realizar o serviço. Sobre esta responsabilidade do Estado, a Secretaria não soube informar a resposta. Em Itapetininga, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 21 tijolos de maconha e um saco com 40 munições calibre 38. A droga, que segundo a polícia deve pesar aproximadamente 15 quilos, estava na bagagem do passageiro de um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu com destino ao Rio de Janeiro. A apreensão foi feita durante o patrulhamento no quilômetro 167 da rodovia Raposo Tavares. O dono da bagagem foi detido. Em Jundiaí, mais de 40 quilos de entorpecentes foram apreendidos no fim de semana pela Guarda Municipal. Segundo a GM, uma viatura estava em patrulhamento no Jardim Tamoio, quando um homem em atitude suspeita foi avistado. Ao iniciar uma perseguição, o suspeito entrou em uma casa e depois fugiu. Na residência, a guarda encontrou 35 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, crack, 200 frascos de lança-perfume, além de balanças de precisão, radiocomunicadores e um colete à prova de balas. Todo o material foi recolhido e apresentado no plantão policial da cidade.
Agora são 7h08 e você confere as informações do trânsito aqui no Noticidade Manhã. E para você que vai sair de casa neste momento e vai seguir a capital pela rodovia Castelo Branco, o tráfego é lento na pista expressa na altura do quilômetro 27, em Barueri. A pista marginal também apresenta lentidão a partir do quilômetro 15. No sentido interior, segue tranquilo. Na região de Jundiaí, a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto apresenta tráfego lento na pista expressa a partir do quilômetro 64. O sistema Anhanguera Bandeirantes também apresenta lentidão. Na pista expressa da Bandeirantes, a lentidão começa no quilômetro 15 e segue até o 13. Já na Anhanguera, o tráfego é intenso na pista expressa entre os quilômetros 24 e 20, por conta do excesso de veículos, e entre os quilômetros 14 e 12, por conta da lentidão na chegada às marginais. Em Sorocaba, o trânsito é tranquilo nesta manhã de segunda-feira, de acordo com a Urbis. E a polícia deteve 3 pessoas suspeitas por crimes ambientais em uma operação realizada em vários bairros em Piedade. Um dos detidos era foragido. A Polícia Ambiental encontrou em 2 casas pássaros silvestres mantidos em cativeiro. Um deles, conhecido como pichoxó, é ameaçado de extinção. O responsável foi autuado e vai pagar multa de R$5.000. Para o morador que tinha um canário da terra, a multa é de R$500. Como eles foram domesticados, não podem mais ser soltos na natureza, já que não conseguiriam caçar. Com isso, eles serão encaminhados para o zoológico de Sorocaba. Em outras 3 casas, a PM encontrou 14 armas de cano longo e 2 de pressão, geralmente usadas em caça, além de armadilhas. Esta aqui, conhecida como Catarina, é usada para pegar animais de pequeno e médio porte. 3 pessoas foram detidas por posse ilegal de arma, um crime em que cabe o pagamento de fiança para ser liberado. Só que um deles, morador do bairro Bateia de Baixo, vai permanecer preso. É que além dos crimes ambientais, ele era procurado por homicídio. Segundo a tenente da Polícia Ambiental, operações como esta são importantes para a preservação dos animais. Essa é uma das diversas ações que a Polícia Ambiental realiza no estado. Com isso, nós conseguimos diminuir os danos causados ao meio ambiente. E a gente muda de assunto agora para falar sobre a água na região e com uma boa notícia. Por conta da chuva registrada neste fim de semana, não será necessário fazer o esquema de rodízio em Salto. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o abastecimento deve seguir normalmente. De acordo com o SAI, existia o risco do rodízio voltar na última sexta-feira. A cidade teve um esquema de racionamento no mês passado por conta dos baixos níveis dos reservatórios. E olha, a chuva pelo jeito ainda está tímida, viu? E não deve aparecer hoje não. A segunda-feira deve ter sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Serquilho registra a mínima de 19 e máxima de 27. Em Jundiaí, a máxima é de 29. Já em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 26 graus. Equipes do Corpo de Bombeiros procuram desde sábado, um homem desaparecido no rio Sorocaba. Segundo os bombeiros, a vítima de 35 anos nadava no rio na altura do Jardim Imperatriz quando se afogou. Os bombeiros foram acionados e não localizaram o homem. As buscas já recomeçaram nesta segunda-feira. 7h13. Durante o fim de semana, os pais com crianças menores de 5 anos levaram a criançada para vacinar contra o sarampo e a poliomielite. Preste atenção na reportagem, porque se você não vacinou seu filho ainda, dá tempo. O Dia da Família foi planejado por Dona Kátia. O primeiro compromisso, trazer os filhos Natan, de 2 e Samuel, de 3 anos, ao posto de saúde para atualizar as cadernetas de vacinação. Sempre estou atualizando, se não tiver, eu sempre dou uma olhadinha, porque é o bem-estar da criança em primeiro lugar, né? Sidney também adaptou a agenda para a ação mais importante do fim de semana: imunizar o filhão Enzo contra 2 graves doenças. A idade dele novinho ainda tem que estar protegido, né? De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Sorocaba, a prevenção é a única forma de manter a paralisia infantil e o sarampo afastados dos brasileirinhos, já que as doenças ainda são registradas em outros países. Hoje está aqui, amanhã já está em outro país
e esse é o risco de reintrodução tanto da polio quanto do sarampo. Então é importante que nós tenhamos altas coberturas, então que a gente atinja pelo menos 95% na população em todo o território. A campanha contra a poliomielite e o sarampo segue até o dia 28 deste mês para crianças que ainda não completaram 5 anos. Em Votorantim, as vacinas estão disponíveis nas 13 unidades básicas de saúde. Para facilitar o acesso aos responsáveis, o horário de atendimento foi ampliado em algumas unidades. Do bairro do Itapeva, que funciona até às 20 horas, e o do bairro do Vila Nova até às 19 horas. Vamos vacinar, hein, papais? O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias ao 12h45 no Manchetes Noticidade. Um ótimo começo de semana a você e a sua família. Saúde e sucesso!